Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta quinta-feira da terceira semana do Tempo Comum. Essa terceira semana do Tempo Comum, ultimamente, ela nasce com uma marca muito especial, porque o terceiro domingo desde 2019 foi promulgado pelo Papa Francisco como sendo o Domingo da Palavra de Deus. É o domingo no qual a igreja toda reflete sobre a importância dessa palavra e pede que, através de gestos, de celebrações, a gente ressalte o valor e o fundamento que a palavra de Deus tem para nós. É interessante que a igreja se nutre de duas mesas, nos ensina o Concílio Vaticano II. Essa mesa da palavra, e ela está sendo abundantemente oferecida depois da reforma conciliar a toda a igreja, e a mesa do sacramento, a mesa da palavra. Aliás, Santo Agostinho dizia que o sacramento é uma espécie de verbum visibile, é a palavra que se faz visível, porque na verdade a palavra se fez carne e habitou entre nós por meio de Jesus Cristo, e no sacramento essa palavra que é oferecida na mesa da palavra, ela se torna de algum modo também degustável. A gente pode saborear essa palavra que é oferecida. A gente entra em comunhão com ela, que nos é dada na mesa do sacramento. Ontem, com a parábola do semeador, nós dizíamos que joga uma importância muito grande o verbo escutar, que aliás é essa primeira ordem que Deus dá para o seu povo, que é o fundamento da sua oração de cada dia, no escuta Israel, o Senhor é o nosso Deus. Então esse poder escutar a palavra que o Senhor nos oferece a cada dia é realmente uma graça, é um dom. E sobre essa questão da escuta, continua o Evangelho de hoje, quando no capítulo 4 de Marcos, dos versículos de 21 a 25, nós ouvimos sempre Jesus falando disso. E hoje Jesus usa uma outra imagem que é muito interessante. Ontem ele falava do semeador que joga a semente, e eu uni isso àquela experiência de São José, não é, como também um homem que deveria trabalhar na agricultura quando não tinha tanto trabalho de carpinteiro por fazer. Mas hoje tem uma outra imagem que é essa, né? Jesus diz que, faz uma pergunta: será que a lâmpada vem para ficar debaixo de uma caixa ou debaixo de uma cama? Pelo contrário, não é ela posta no candelabro. É interessante porque todo dia de sexta-feira, quando despontava a estrela vespertina, a mãe acendia as velas, a mulher acendia as velas dentro de casa, se lê uma passagem do livro dos Provérbios. Até hoje os judeus fazem isso, não é? E canta essa beleza dessa mulher sábia, dessa mulher prudente que sabe ser uma fonte de bênçãos para a sua família. Aí eu penso também nessa imagem feminina, não é, da mulher dentro de casa que acende as lâmpadas. Aliás, na cultura latina, na cultura romana também, existe uma tradição muito antiga. Tinham as antigas chamadas vestais, que eram virgens que ficavam consagradas para manter acesa a lareira, que era na devoção dos pagãos romanos, dos deuses lares, não é, que em cada lar tinha necessidade, o fogo que ficava aceso para não perder a memória. E aí a gente lembra, não é, que no passado, bem no passado da humanidade, descobrir o fogo foi uma coisa muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Então, manter um fogo aceso era realmente algo muito interessante, porque não é que a gente acendia, como hoje, numa caixinha de fósforos, que a gente acende a vela ou uma lâmpada ou um fogo ou um fogareiro. Não tinha muito trabalho para se acender o fogo. E então essa importância de manter o fogo aceso e esses ritos de acendimento de fogo, de vela, lucernários que eram feitos. Então essa imagem está aqui também por trás, nessa imagem antiga, de poder acender um fogo. E aí a palavra de Deus também a gente pode ver muito comparada com isso, né? O Salmo 119, no versículo 105, diz: Senhor, tua palavra é uma lâmpada para os meus pés, ela é uma luz para os meus
caminhos. E uma lâmpada não serve para, mesmo sendo lâmpada para os pés, não é que a gente vai com a lâmpada nos pés clareando. Normalmente quem sai com uma lâmpada precisa elevar, porque a gente sabe que é uma lei da física, quanto mais alto está o foco, maior é a incidência dos raios. Quem já precisou andar no escuro com um candeeiro no mato, no caminho, clareando a estrada, sabe que a gente precisa levantar o candeeiro, né? Protege as vistas, levanta o candeeiro para poder iluminar o chão. E ali ele ilumina realmente os nossos passos, ilumina os nossos caminhos. Assim é a palavra de Deus, que precisa ser levantada, precisa ser elevada para iluminar os nossos passos, para iluminar a nossa estrada. Que é Jesus aqui diz: de fato, nada há de escondido que não venha a ser descoberto, e nada há de segredo que não venha a se tornar público. E, sublinha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A necessidade que a gente tem de ouvir a palavra de Deus para que nada dentro de nós fique escondido. Você se lembra daquela parábola que Jesus conta, entre aquelas parábolas da misericórdia que Lucas tem no capítulo 15? Tem uma que é justamente de uma mulher que perde uma moeda dentro de casa e ela acende o candeeiro e começa a varrer a casa. E a moeda que está perdida dentro de casa passa a ser encontrada. Essa é a força que a palavra de Deus tem. Tem coisas que às vezes estão dentro de nós que estão perdidas, que a gente não encontra mais. A gente vai se reencontrar dentro da casa da gente, dentro do nosso interior, se a gente se deixar iluminar pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai poder iluminar o nosso interior, os nossos segredos, às vezes coisas que a gente tem ali dentro que não sabe mais. Santo Agostinho, ele faz uma prece a Deus nas suas confissões. Ele diz: Senhor, que eu não fique conversando com as minhas trevas, não deixa que as minhas trevas falem comigo, não. Eu quero que seja a tua luz a falar comigo. Sim, porque as trevas não podem expulsar as trevas. Se vemos que tem trevas dentro de nós, não é? Martin Luther King dizia que as trevas não podem vencer as trevas, o ódio não pode vencer o ódio só pode ser expulso com o amor. Então essa luz da palavra de Deus é esse amor mesmo de Deus por nós, que revela aquelas coisas que estão dentro de nós, que às vezes metem medo na gente, que são segredinhos que a gente fica querendo guardar e que não precisa. A gente tem que deixar Deus iluminar, não é? Porque não tem nada que está ali escondido que essa palavra não possa chegar. Coisas que às vezes a gente nem tem consciência, mas que estão dentro da gente, que se a gente começar a escutar a palavra de Deus, ela vai iluminar e vai nos tirar do medo. Quando a gente é pequeno, a gente tem medo do escuro. Quando a gente começa a crescer, a gente às vezes começa a ter medo da luz. Não é preciso ter medo dessa luz que vem dessa palavra, não. A gente tem que deixar que essa palavra vá crescendo dentro de nós, iluminando a nossa existência. A gente deve dar ouvido a essa palavra. Jesus diz então: considerai bem o que ouvis. À medida que usardes para os outros, servirá também para vós, e vos será acrescentado ainda mais. E quem tem será dado, e a quem não tem será tirado até o que tem. Essa palavra que a gente tem na vida como uma lâmpada, a gente deve aprender a doar aos outros. Hoje a gente celebra São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino era dominicano. E os dominicanos tinham como regra, como movimento de vida, estímulo para a vida: contemplari et contemplata tradere. Contemplar e partilhar aquilo que se contempla. Não ficar conosco a luz que a gente contempla, a luz que ilumina os nossos passos e o nosso caminho. A gente não deve ficar com isso para a gente, não. Já que a gente conseguiu ver a estrada, a gente tem que mostrar também para outras pessoas. Então a palavra que é ouvida é a palavra que ilumina a existência da gente e que deve ser transmitida. É o valor dessa palavra que deve ser transmitida. E na medida que a gente transmite a luz dessa palavra, isso não vai ser tirado da gente, vai aumentar a luz. Porque imagina só, se numa estrada vamos caminhando numa procissão, não é? E se eu acendo a luz de um outro, o caminho começa a ser iluminado e é um mar de luz que invade toda a estrada, todo o caminho. Se por um acaso eu tenho uma vela, tenho uma lamparina e não acendo, aquilo que eu tenho é tirado, que era a possibilidade de ter luz e de fazer luz para mim e para os outros. Mas se com a minha luz eu vou acendendo a luz dos outros, aí aquilo que eu tenho vai se enriquecendo, o meu ambiente vai sendo enriquecido pela luz que foi transmitida, pela luz que foi partilhada. Eu quero desejar então hoje a você que pela intercessão de São Tomás de Aquino, a gente aprenda
a escutar a palavra de Deus como ele sabia escutar e a deixar que essa palavra nos ilumine e que essa palavra através de nós chegue a outras pessoas, que a nossa contemplação se transforme em missão, em doação da luz também para os outros, para as outras. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a você que acompanhou até aqui essa nossa transmissão.